Vamos lá, turma. Então, agora que nós já sabemos onde estamos pisando aí no terreno, né? Saímos lá da zona da questão relacionada ao direito penal, direito material, nós estamos do lado de cá, né? Como deve se desenvolver essa relação processual? Então, vejam, essa relação processual, nós vamos iniciar agora o estudo dos artigos específicos cobrados aí no seu edital, no seu concurso para escrevente do TJ. Vamos lá iniciar então esse estudo? Bom, primeiro, partimos aí do estudo a partir do artigo 251. E lá no artigo 251, nós estamos dentro, só para você se localizar, dentro do Código de Processo Penal, o título 8, onde nós vamos ver as figuras dos sujeitos processuais. Lembra? Quem são os sujeitos processuais? São aqueles que estão dentro da relação jurídica processual. O juiz, o órgão de acusação, que normalmente quem é? O Ministério Público e o acusado, o réu, que tem que ter o quê? O seu defensor, a sua defesa. Tá? E vamos falar um pouquinho também dos assistentes e auxiliares da Justiça. Vamos começar com a figura do juiz. No capítulo 1 desse título 8, eu tenho a figura do juiz, o artigo 251. O que diz lá o artigo 251? Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Então, veja, turma, o juiz é quem vai conduzir toda essa atividade, relacionada à demonstração da prova, demonstração da culpa do acusado e a aplicação ou não da sanção. Então, veja, ele é que deve ordenar de forma a termos o quê? Uma regularidade nessa relação processual, ou seja, manter a manutenção da ordem nessa relação. Inclusive, turma, é possível o juiz, esse artigo legitima o chamado poder de polícia do juiz, em especial nas audiências. Então, veja, se necessário, o juiz, como dito no artigo 251, ele pode requisitar a força pública. O que é a força pública? Para facilitar a sua leitura. Por exemplo, a polícia militar. Se eu tenho uma audiência, as partes estão perturbando a audiência, ou está tendo algum problema, algum tumulto, aquele burburinho, o juiz pode requisitar, por exemplo, a polícia militar para, por exemplo, retirar aquela pessoa, determinar a prisão, porque ele deve manter o quê? A ordem, a regularidade para que nós possamos ter uma relação jurídica processual de forma ordenada, urbana, para aplicarmos de forma adequada o quê? O direito material, o direito penal. Então, o juiz é o responsável, é a autoridade responsável pela condução do processo, pela manutenção da ordem, inclusive exercendo esse chamado poder de polícia, ou seja, se preciso, requisitar a força pública, que nada mais é do que a polícia militar, no caso de atuação, se houver algum tipo de distúrbio, problema relacionado à audiência ou mesmo na consecução das atividades relacionadas ao processo. Ficou claro? Artigo 251, vamos em frente. No artigo 252, turma, eu vou ter, e seguintes, eu vou ter o que nós chamamos de impedimento e suspeição. O que é isso, professor? Vamos entender primeiro esses conceitos. Impedimento e suspeição. Como é que o juiz, vocês acham que o juiz, para julgar uma causa, em especial uma causa penal, ele pode ser, vamos colocar assim, a mulher, o juiz é casado. Vocês acham que a mulher do juiz pode ser advogada do réu? Vocês acham que ele vai julgar com imparcialidade, ele vai tratar da mesma forma, ou vai pesar o lado pessoal, essa questão desse vínculo? Ou mesmo, se o juiz tiver algum problema com uma das partes, tiver uma inimizade ou uma amizade muito grande com o acusado, você acha que ele vai ter imparcialidade? Porque, veja, uma das características da jurisdição, ou seja, para o devido exercício da jurisdição, para aplicar o direito de forma adequada, o juiz não pode ter nenhum tipo de comprometimento com a causa, algum tipo de interesse. Ele não é parte, ele é sujeito equidistante, ele tem que analisar o que está acontecendo e ser imparcial, ser justo. Se ele tiver algum tipo de vinculação com as partes, o que vai acontecer com esse julgamento, turma? Esse julgamento pode ser que não seja o adequado, pode ser que, ao invés de imparcial, ele possa tomar parte, tomar partido. Então, de forma prudente, o legislador coloca situações em que o juiz não pode julgar, porque entende-se que ele pode ser impedido, que é um vício mais intenso, ou suspeito para julgar a causa.
ou seja, o impedimento e a suspeição. O juiz impedido ou suspeito para julgar essa causa. Em que situações que eu tenho uma ou outra dessas questões? Vamos começar com o artigo 252, onde nós temos os motivos pelos quais o juiz pode ser considerado impedido. Quais são eles? Acompanha comigo aí a leitura do nosso artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 1, ou seja, o juiz não pode julgar, exercer jurisdição, dizer o direito, no processo em que tiver funcionado o seu cônjuge, sua esposa, né, ou marido, ou parente consanguíneo ou afim. Consanguinidade é esse parentesco consanguíneo mesmo, né, turma? Ou afim, o parentesco por afinidade, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Nossa, professor, sopa de letrinha, explica para mim. Eu coloco em destaque um pouco mais à frente, isso é repetido. Parentesco consanguíneo. Quem que é parente consanguíneo, turma? É em linha reta. Em linha reta na sequência, para cima e para baixo. Não é o colateral, que está ao lado. São os ascendentes e descendentes. Então, consanguíneo, quem é em linha reta? Por exemplo, o pai com os filhos, os avós e os netos. Eu tenho uma linha, uma reta, né? Então, é o parentesco consanguíneo em linha reta. Né? Se for, por exemplo, ele não pode julgar o seu próprio filho. O avô não pode julgar o neto. Então, eu tenho essa primeira vedação. E o parentesco por afinidade, turma, em linha reta também. Por afinidade, essa relação que nós temos com o outro, né? Por exemplo, eu tenho um cônjuge, a mãe da minha cônjuge, por exemplo, quem é? A minha sogra. A sogra é parente por afinidade, ou seja, afim. Afim em linha reta, quem são? Por exemplo, os sogros, o enteado, o genro, a nora. O juiz também não vai poder exercer jurisdição se eu tivesse parentesco por afinidade em linha reta. Mas não é só o parentesco consanguíneo ou afim em linha reta. Eu tenho também o chamado parentela colateral até o terceiro grau. Ou seja, eu saio da linha ascendente e descendente, passo ao lado. Quem que vai estar na colateral até o terceiro grau, por exemplo? O tio e o sobrinho. O juiz não pode, se for tio, não pode julgar o sobrinho. Eu tenho essa vedação também. Compreendeu? Então veja, o juiz não pode exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado o seu cônjuge, marido, esposa, né? Ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Ou seja, essa parentela acaba tendo funções na relação jurídica processual. Se eles estiverem funcionados no processo, como uma dessas figuras, defensor, advogado, órgão do Ministério Público, delegado, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito, o juiz vai ser o quê? Impedido para julgar essa causa. Em que outra situação? Artigo 252, inciso 2. Ele próprio, o juiz, houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Vamos pegar um exemplo aqui. O juiz, antes de passar no concurso para juiz, ele passou no concurso para promotor. E ele atuou como promotor em determinado caso. Ele passou no concurso para juiz e quando ele vai para a vara, ele acaba vindo com esse caso que ele havia trabalhado como promotor. Ele vai poder julgar? Por razões óbvias, não. Ele vai ser também impedido. É a hipótese do inciso 2. Inciso 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Vamos entender isso aqui. De outra instância, o juiz era um juiz da primeira instância, né? E ele atuou nesse processo, por exemplo, até sentenciando. Só que acontece que esse juiz, por exemplo, pela antiguidade dele, ele foi o quê? Promovido. Foi promovido ao quê? À segunda instância, ao tribunal. Virou desembargador. Ele vai poder julgar aquilo que ele decidiu em primeira instância? Não. Essa é a hipótese do inciso 3. Se o juiz tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato do direito sobre a questão, ele também vai ser impedido. E a hipótese do inciso 4. Ele próprio, juiz, ou seu cônjuge, ou parente consanguíneo, que nós vimos, né? Pais, filhos, avós e netos, o parentesco consanguíneo em linha reta, ou afim em linha reta, sogros, enteados, genro e nora, ou colateral até o terceiro grau, tio, sobrinho, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Ou seja, ele não pode, juiz, julgar, por exemplo, se ele é tio, uma causa em que o sobrinho está sendo acusado. Eu também vou ter um impedimento. Tá? Se houver ele for parte ou tiver interesse direto na causa,
vai comprometer o quê? A imparcialidade do juiz, a justeza do seu julgamento. E nesses casos, o Código entende na figura do artigo 252 que o juiz é impedido. Qual que é a consequência, turma, dele impedido? Ele não pode julgar. Se ele julgar, eu vou ter o quê? Prevalece, né, que eu terei uma hipótese de nulidade absoluta do feito. Vai ter que ser anulado essa decisão, esses atos que ele tomou. Porque ele era o quê? Ele era impedido para analisar aquela causa. Deu para entender, turma? A primeira hipótese, impedimento. Legal? Vamos em frente. Próximo artigo. Artigo 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral ao terceiro grau, inclusive. Juízos coletivos. Turma, o que são os juízes coletivos? Vamos verificar aqui, ó. O julgamento na primeira instância é feito por um único juiz. Tá? É um juiz singular, que eu digo. Vou pegar uma canetinha aqui. Aí, ó. Essa bolinha aqui é o juiz, tá? Juiz de primeira instância, um único juiz. Na segunda instância, turma, por exemplo, quando eu vou decidir sobre um recurso, por exemplo, um recurso de apelação, não é um juiz que vai julgar. Nós vamos ter uma turma. A turma é composta por 3 desembargadores. 3 desembargadores. Veja, o que está dizendo aqui o nosso artigo? O nosso artigo 253. Ele está dizendo o seguinte, nos juízos coletivos, o julgamento é coletivo, não é só um juiz que vai julgar. Eu não posso ter o quê? No mesmo processo, juízes que forem entre si parentes. Por exemplo, o desembargador, por exemplo, esse cara aqui, o desembargador é marido dessa desembargadora. Ele vai poder funcionar nesse julgamento? Não pode. É isso que é vedado. Se ele tiver algum tipo de vínculo de consanguinidade, afinidade, como nós vimos, ele não vai poder exercer o julgamento no julgamento coletivo, tá bom? Então, nos julgamentos coletivos, como por exemplo, em segunda instância, eu não posso ter esse tipo de parentesco também, senão eu tenho a nulidade desse julgamento, é o que diz o artigo 253 do nosso Código de Processo Penal. Vamos lá, próximo artigo. Lembra que eu disse para vocês? Eu tenho 2 hipóteses, né, nas quais o juiz, em tese, vai ter maculada a sua imparcialidade. Né? Ele pode pesar para uma parte ou para outra, e isso não pode. O juiz tem que ser imparcial nas suas decisões. Então, lá no 252, eu tenho as hipóteses de impedimento, e no artigo 254 do Código de Processo Penal, turma, eu tenho as hipóteses de suspeição. O que é suspeição, com C cedilha ótil? Suspeição, turma, é o juiz suspeito. Ele é suspeito por quê? Porque existem determinadas situações que o tornam suspeito, ou seja, pode ser que ele não seja tão imparcial para julgar a causa, e eu não posso. Na relação processual, o juiz deve ser sujeito, espectador, deve ser imparcial, não pode tomar partido. Então vamos ver essas hipóteses de suspeição do artigo 254 do CPP. O juiz dar-se-á por suspeito, ele próprio pode falar, eu sou suspeito para julgar a causa. E se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, ou seja, eu posso ter as partes apresentando uma exceção de suspeição. Falar, juiz, você é suspeito para julgar essa causa. Ele próprio pode fazê-lo, ou uma das partes, ou o promotor, ou o advogado de defesa pode falar, olha, juiz, o senhor é suspeito para julgar a causa. Nas seguintes situações, inciso 1 do artigo 254. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Tiver uma amizade grande ou tiver uma inimizade clara, evidente com uma dessas partes, ele não vai poder julgar a causa, né? Ele pode tomar partido. Inciso 2. Se ele, seu cônjuge ascendente ou descendente, né, o seu pai ou seu filho, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. O que o legislador está colocando aqui? Se tiver o filho dele sendo julgado por um mesmo crime que ele está cometendo, um caso parecido, um caso controverso, o que vai acontecer? Ele pode meio que confundir as coisas, então é melhor que ele evite julgar essa causa, né? Pela similitude, essa proximidade dos fatos que ele está vivenciando ou algum parente seu próximo está vivenciando. Aqui também ele pode ser tratado como suspeito.
Inciso 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Ou seja, se uma das partes, né, tiver envolvimento em uma outra situação, em um outro processo, né, que vai estar envolvendo essas pessoas, ele também pode ser tratado como suspeito. É o que diz o inciso 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Inciso 4, outra causa de suspeição. Se tiver aconselhado qualquer das partes. O juiz não tem que ficar dando conselho, mas, em tese, né, se uma das partes o procurou para eventuais conselhos, ele não vai poder. Né? A gente tem visto essas coisas aí, né? Juízes que ligam para um, que liga para outro, que aconselha, não pode. Se o juiz tem esse aconselhamento, tem essa relação de proximidade com as partes, será que ele vai ser imparcial para esse julgamento? É por isso que ele próprio ou as partes podem negar o quê? A suspeição desse juiz. Outra hipótese, inciso 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Aí por razões óbvias, né, turma? Já pensou se o acusado é um amigo do juiz ou alguma pessoa que o juiz está devendo, sei lá, algum valor, alguma quantia, esse julgamento vai ficar estranho, né? Está devendo, agora eu vou te julgar. E mais, tutor ou curador. Turma, tutor e curador são exercícios inerentes à chamada tutela e curatela, dos interditos, o tutelado, aquela gestão dos bens do incapaz, por exemplo, e da pessoa do incapaz, o menor tutelado, por exemplo. Então, se existe essa relação do juiz com a parte de tutela ou curatela, ele também, por razões óbvias, vai ser o quê? Suspeito para lidar com essas questões. E o último inciso, o inciso 6 do artigo 254, traz outra hipótese de suspeição do juiz. Qual? Se o juiz for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Vamos lá pensar que, por exemplo, um membro de uma sociedade em que o juiz faça parte ou for acionista, uma sociedade empresarial, por exemplo, né, tiver sendo responsabilizado no processo. Ele tem algum tipo de vinculação com aquela empresa, com aquela pessoa jurídica, e mesmo com essa pessoa que vai estar sendo julgada. Então, aí também não é possível que o juiz exerça esse julgamento, porque, de acordo com o código e por razões óbvias, ele pode ser o quê? Suspeito. E sendo assim, pode ser o quê? Não imparcial para o julgamento da causa, o que se exige de um juiz, que é a sua imparcialidade. Ficou claro, turma? Então aí nós temos as hipóteses de suspeição do juiz, ou seja, o juiz suspeito para julgar a causa. Legal? Artigo 254 do CPP. Próximo, artigos 255. O impedimento ou suspeição, 252 e 254, decorrente de parentesco por afinidade, cessará, lembra, a sogra, né? Enteado, sogro, por afinidade, cessará, termina, quando nós tivermos a dissolução do casamento que lhe tiver dado causa. Então, se eu estava casado com uma pessoa, vamos supor assim, a sogra, a mãe da minha esposa, minha sogra. Se eu termino o casamento, em tese, essa suspeição e impedimento vai o quê? Cessar, é o que diz a primeira parte do artigo 255, mas tem uma ressalva, turma, olha o que diz a ressalva, vírgula, salvo sobrevindo descendentes. E tive filhos. Se tiver filhos, aí não cessa, mantém-se essa suspeição ou impedimento. Mas, ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Turma, por razões óbvias, né? Quando nós temos essa situação de afinidade, né, genro, sogro, enteado, nós temos o quê? Relações domésticas, de afinidade, de afetuosidade, de carinho, de afetividade. Como é que nós vamos separar essas situações para poder realizar o julgamento? Então, já desperta a sua atenção, né? Essas alternativas que dizem respeito a essa proximidade, a esse parentesco, tanto consanguíneo como por afinidade, já acende o alerta aí que nós podemos estar diante dessas hipóteses em que o juiz deixa de ser parcial e não poderá realizar o julgamento. Legal? Próximo, artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Exemplo, né, para que o juiz tenha, por exemplo, uma relação de inimizade, a parte fica provocando, xinga o juiz.
Isso não vai dar aso, ou seja, possibilitar que o juiz seja considerado suspeito por aquela situação posta naquele momento. Essa situação, por exemplo, de inimizade tem que ser o quê? Anterior, tem que ser aquela coisa que já se guarda anteriormente, aquela situação de afastamento, né, de cautela, de inimizade, para que eu possa reconhecer o quê? A suspeição ou o impedimento. Ficou claro, turma, essas duas hipóteses muito importantes, que dizem respeito o quê? A figura do juiz, a imparcialidade, ou seja, essa blindagem que essa autoridade tem que ter para efetivamente julgar de forma adequada, proferindo a sua sentença. Deu para entender? Ficou claro? Vamos em frente. Bom, além da figura do juiz, turma, além da figura do juiz, eu tenho uma outra figura muito importante na nossa relação jurídica processual. Que é a figura do Ministério Público. Turma, no processo penal, essa figura, uma autoridade pública, um órgão do Estado, o Ministério Público, que a gente chama parquê, né, o Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, o Ministério Público é o titular da ação penal, ou seja, é ele que, na maior parte dos casos, vai processar aquele que praticou um crime. Ele é o titular da ação penal, ou seja, aquela ação que vai movimentar o Poder Judiciário para exigir a aplicação da sanção ao crime praticado. Como regra, a maior parte dos crimes são crimes de ação que nós dizemos, ação penal pública incondicionada, ou seja, a ação é pública porque o órgão que detém essa titularidade é um órgão público, o Ministério Público, e é incondicionada, que não depende de condições. Existem outras ações, né? A condicionada à representação, quando o ofendido tem que representar, falar, eu quero que realmente fulano seja praticado. Aí se precisa dessa condição, se não tiver essa condição, o promotor não pode processar. Um exemplo que nós temos, lesão corporal leve. O crime de lesão corporal leve é um crime de ação pública condicionada à representação. Se a vítima não representa, não fala, eu quero que o cara seja processado, o promotor não pode processar. E eu tenho crimes que são de ação penal privada, que quem é o titular é a vítima, pelo seu advogado. E aí eu não tenho a denúncia, né? Eu tenho o quê? A queixa-crime. Mas é o particular ver se quer ou não. Quer ver o exemplo maior? Crime contra a honra. A pessoa xinga a outra, você é um estúpido. Né? Chega a virar para atinge a honra subjetiva, está injuriando a pessoa. O crime de injúria se processa mediante ação penal privada. Não é o promotor que processa o acusado, que é aquele que praticou a injúria. É a própria vítima pelo seu advogado. Mas se a vítima também não quiser processar, ela não precisa processar. Por isso que a ação é o quê? É privada. Ela se processa mediante queixa. Mas essas são exceções. A maior parte dos crimes, esses crimes que nós estudamos lá na parte do direito penal, são todos crimes de ação penal pública. Ou seja, quem processa é o Ministério Público. E o Ministério Público é parte importantíssima no direito penal e no processo penal, porque ele, na maior parte, vai figurar como o quê? Como autor, como sujeito ativo, que vai acionar o Estado para aplicar a sanção ao crime praticado. Né? Então, ele também deve ter uma função muito importante na relação processual. E logo depois, no capítulo 2, nós temos essa figura do Ministério Público na relação processual. Olha o que diz aí o capítulo 2 do Ministério Público. Artigo 257, uma alteração de 2008, né, da Lei 11.719. Artigo 257. Ao Ministério Público cabe justamente aquilo que nós dissemos. Ao Ministério Público cabe promover, inciso 1, promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida nesse Código. Ou seja, ele é que detém a opinio delicti, ele é o titular da ação penal, nós dizemos o dominus litis, o dono da lide, o dono da ação penal pública, quem é? O Ministério Público. Tá? E mais, ao Ministério Público cabe ainda, inciso 2, fiscalizar a execução da lei. Além de parte, o Ministério Público também tem que analisar, por exemplo, a legalidade do que está se pondo. Tanto que, mesmo sendo órgão de acusação, por exemplo, se eu tiver uma indevida privação de liberdade, o promotor pode impetrar um habeas corpus. Nossa, professor, mas o promotor não é aquele que acusa, que quer que o Estado aplique a sanção? Sim, mas além de ser o titular da ação, ele tem uma outra função muito importante. Qual é? De ser fiscal da lei, fiscal do ordenamento jurídico. E se houver alguma ilegalidade, ele também deve
atuar, para evitar ou sanar essas irregularidades. Então, duas funções importantíssimas competem ao Ministério Público nessa relação processual. Artigo 257, incisos 1 e 2. E ainda, turma, com relação ao Ministério Público, artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, aqueles que nós vimos, né? Em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, tio, sobrinho. Inclusive, a ele se estendem, no que lhe for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos do juiz. É óbvio, turma, se o Ministério Público tem essa função tão importante de órgão de acusação, de fiscal da lei, ele também, em tese, não pode agir satisfazendo interesses pessoais. Como é que um promotor, por exemplo, vai atuar num caso em que a sua esposa seja, por exemplo, tem que ser acusada de um crime? Será que ele vai ter plena autonomia de separar o lado público e privado, a sua função de promotor da função de esposo? É justamente isso que esse artigo está dizendo. Ou seja, aos promotores também podem também ser impostas o quê? Essas questões relacionadas a esses vícios que geram um não processamento regular da causa, que são a suspeição ou impedimento. Então, eu também posso opor, ou seja, excetuar ao promotor de justiça o quê? Esses vícios, a suspeição e o impedimento, para que ele tenha o quê? Plena liberdade, né, para a sua atuação. Seja como aquele que oferece a denúncia, a ação penal, ou seja aquele que deve atuar como fiscal da lei durante o processo, para que nós tenhamos, tanto por parte do órgão que acusa, de acusação, o promotor, como por parte do órgão que julga, o quê? Um devido processamento da causa, ou seja, o devido processo legal criminal. Ficou claro, turma, essas primeiras duas ponderações? A figura do juiz e o promotor? Legal. Falta pouco, tamo junto. Vamos em frente.